Olá pessoal, bem-vindos a essa videoaula. Eu já gostaria primeiramente de parabenizar todos vocês que estão aqui em busca da alta performance na empresa de comunicação visual de vocês, tá? Hoje nós vamos falar especificamente de 7 etapas se iniciando por um funil de vendas e como interligar essas 7 etapas para que vocês possam multiplicar as vendas dentro da empresa de vocês, tá? Bom, primeiro assunto, o funil de vendas, tá? O que seria um funil de vendas? O funil de vendas é um processo onde você faz uma transformação entre prospecto e comprador, tá? Como que funciona isso? Bom, o funil de vendas, ele tá aqui, tem o topo, eu tenho o meio e eu tenho o fundo, tá? Como que funciona isso? No topo são as pessoas que entram nele, né? Todas as pessoas que têm interesse na sua empresa através dos seus anúncios, elas chegam até o topo do seu funil. Aqui no meio é onde você estreita essa relação e aqui no fundo onde você vai para a parte de vendas, tá? A parte de fechamento, onde você vai fazer o seu prospecto se transformar num comprador. Como que funciona isso? Imagine que aqui você fez um anúncio, tá? Na sua empresa, através de rede social, através do Google, enfim, você pode buscar vários caminhos para estrategicamente atrair o público. Então vamos supor que aqui onde eu coloquei o olho, 1000 pessoas vão ver esse anúncio, tá? Desse anúncio, dessas 1000 pessoas, na verdade, porque a rede social, o Google, ele pulveriza, né? Então é um número muito grande de pessoas que vêm e aí um número menor que se interessa, tá? Então vamos supor que aqui onde eu coloquei o ponto de interrogação, 10 pessoas se interessaram realmente em comprar o seu produto. Então vamos supor, você colocou R$100 lá de patrocinado, 1000 pessoas viram esse anúncio e 10 pessoas realmente ficaram interessadas na sua empresa. Foram as pessoas que entraram em contato via ligação, via WhatsApp, via um e-mail, né, algum contato, via direct, alguma forma que ela se comunicou com a sua empresa. Então ela está no topo do seu funil, tá? Desse topo, obviamente, dessas pessoas que ligam, não são todas que se interessam, algumas se mantêm interessadas, outras já são expelidas ali naquele primeiro momento por alguma divergência de informação ou por alguma divergência de perfil de empresa, perfil de cliente. Aqui no meio do perfil, né, no meio do funil, vamos dizer que entrou 10 pessoas no funil, né, nessa etapa do meio, que é o centro aí da sua relação com o seu cliente, tenha 5 pessoas, para na hora que chegar realmente no fundo, na hora do fechamento aí do seu pedido, da sua venda, sai aí um comprador, tá? Então eu tenho aqui o prospecto, tá? Eu tenho 100 pessoas que viram, então isso é o público, 1000 pessoas são o público, 10 pessoas são os prospectos, as pessoas que tiveram interesse, e uma pessoa é o comprador, tá? Depois eu vou falar um pouco aqui também da taxa de conversão, tá? Isso daqui se forma uma taxa de conversão, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que eu quero que vocês entendam, primeiramente, o funil é uma etapa onde a gente vai afinar e estreitar a relação com as pessoas que se interessam. Então, primeiro a gente vai pulverizar um anúncio. Essas pessoas caem no topo do nosso funil, a gente eleva, aqui tem muitas estratégias que a gente pode trabalhar para reverter esse prospecto em um comprador, tá? Aqui eu estou colocando um número fictícios, mas que tem a ver com a realidade de muita empresa. Então, um número de visualização que virou um número de prospecto que virou um número de comprador, tá? Isso daqui se forma uma taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Eu vou passar aqui para a próxima folha. Então, segundo tema, taxa de conversão, tá? Vamos dizer que a gente, voltando lá no assunto anterior, a gente investiu R$100, 1000 pessoas viram, né, este anúncio, opa, isso aqui não é reais, 1000 pessoas viram, né, de alguma forma o nosso anúncio, seja lá na rede de display, seja lá no feed de notícias, aonde foi que você investiu isso daqui, para que 10 pessoas se interessaram realmente, entraram em contato com a sua empresa, para que isso se transformou em uma venda, tá? Então aqui vocês vão entender daqui a pouco, mas a taxa de conversão é essa. Para investimento de R$100, 1000 pessoas vêm, 10 pessoas dessas 1000 se interessam realmente pelo nosso produto e dessas 10, obviamente, todo mundo sabe que existe um tal do não, tá? Então você não consegue fechar o pedido com todo mundo que liga. Isso quer dizer que você tem uma taxa de conversão. Isso não quer dizer que quando você recebe um não você deve se desanimar. Isso é normal, faz parte da sua taxa de conversão, qualquer empresa tem.
Você sempre vai ter estratégias para potencializar esse número, né, de conversão, mas a gente tem que realmente falar que se você vendesse para todo mundo que liga, obviamente você não teria qualidade nenhuma nas vendas e também não conseguiria entregar todos os pedidos. Então isso aqui é importante, ele vai acontecer e tem que acontecer de forma que você entenda que isso é positivo, tá? Então a gente já entendeu aqui, tá? Na 2, taxa de conversão. Eu preciso passar para vocês uma outra etapa que é o ticket médio, tá? O que seria o ticket médio quando a gente fala aí que ele vai ser linkado à taxa de conversão. Então aqui eu coloquei o faturamento de uma empresa, tá? Opa. Nós vamos falar de faturamento e vendas. Vou falar de número. Então obviamente eu vou usar um número fictício aqui, tá? Só para fazer uma simulação para vocês. Então uma empresa que fatura 50 mil reais por mês, tá? Obviamente isso aqui é um número fictício, algumas empresas faturam menos que isso, outras faturam muito mais, mas aqui é um número para vocês entenderem como que funciona a relação, o resultado de ticket médio. Então tem um faturamento de 50 mil reais para um número, vamos supor, de 20 vendas, tá? A sua empresa ela não tem uma venda específica, um número específico, mas sim, ela tem um número de faturamento que você tem que atingir através de vendas com qualidade e você tem sim uma média de quantos pedidos você pega todos os meses. O ideal é que para você chegar nesse número você pegue seus últimos 3 meses, faça uma média de quanto você faturou e faça uma média de quantos pedidos foram fechados e você vai ter um número melhor para fazer essa questão do ticket médio, tá? Mas aqui nesse caso, se eu tenho um faturamento de 50 mil e a minha média de vendas é 20 vendas por mês, o meu resultado, né, o meu valor médio por venda, o ticket médio, ele é o valor médio por venda, é um valor de 2.500, tá? 2.500 vezes 20 vendas gera um resultado de 50 mil reais. Então é muito importante que por mais que as suas vendas oscilem, né, você tenha vendas de todos os valores, você tenha a média, tá? Quanto que é a média de custo quando a gente fala de ticket médio e quanto que é a sua média de custo também, voltando aqui na taxa de conversão, tá? Se a gente voltar aqui, eu também consigo fazer uma média. Como que funciona? Se eu tenho um investimento de 100 reais, a cada 100 reais eu tenho uma média de 1.000 pessoas que vêm, eu tenho uma média de 10 pessoas que ligam e eu tenho a média de um fechamento. Isso quer dizer o quê? O meu valor por pessoa interessada, ele 100 reais para 10, eu tenho um valor de 10 reais por pessoa interessada. Agora, se a cada 100 reais que eu faço de investimento, 1.000 pessoas vêm, 10 se interessam, mas só uma fecha, quanto que é o meu número, em média, né? O número que eu preciso gastar para gerar uma venda? É esse aqui, tá? Então, uma venda em base aqui nessa conta, ela custa em média 100 reais. Isso você consegue fazer essa conta através dos dados próprios da sua empresa, o que você investe, o que você está tendo de retorno, tá? Aqui eu peguei um número de base, esse aqui é um número que está ainda um pouco aproximado com uma realidade um pouco longe, pode ser que seja a realidade de algumas empresas, obviamente isso muda muito de acordo com as suas estratégias, de acordo com o seu conhecimento, você consegue potencializar, enfim. Às vezes você tem que pagar um pouco mais caro para gerar mais qualidade, então isso é muito de acordo com o momento, mas ali até que não está tão longe. Aqui sim, na parte do ticket médio, eu coloquei um valor fictício, obviamente uma empresa mais desenvolvida fatura muito mais que isso, como uma empresa que está começando pode ser que fature até menos que isso, bem menos que isso. Tá, então aqui é importante que você saiba o valor do faturamento, o valor das quantas vendas você faz e o valor do seu ticket médio. Isso por quê? Existe uma coisa que eu chamo de regra de prevenção, tá? Dentro de todo esse escopo que eu tô falando para vocês, de funil de vendas, de ticket médio, de conversão, a taxa de conversão, você tem uma regra de prevenção. Como que funciona? Aqui a gente vai repetir esses dados que a gente falou. Então, uma empresa, usando esses dados que eu usei aqui fictício, tá? Uma empresa que tem 20 vendas e fatura 50 mil reais. Do outro lado eu vou colocar a visualização do que a gente conversou. Para 1.000 visualizações, eu tenho 10 pessoas realmente interessadas e eu tenho a conversão de uma venda, tá? Como que eu vou fazer isso? Se eu sei que eu tenho que gerar 20 vendas e como eu falei anteriormente, o valor da minha venda, entre aspas, ele gera em torno de 100 reais, né? Eu preciso gastar 100 reais para gerar esses dados para chegar a uma venda. Então, se eu preciso de 20 vendas vezes 100 reais, eu preciso gastar pelo menos 2.000 reais por mês para gerar, né, o meu faturamento e não faltar aí
no final do mês, não abrir um buraco e não faltar aí o faturamento e a lucratividade para manter a minha empresa sadia, tá? Então, como que eu fecho esse ciclo e como que eu aplico isso? A regra de prevenção, eu criei uma tabela aqui para vocês, onde essa tabela eu coloquei um período do mês, tá? Então aqui o primeiro dia do mês, o 15º dia do mês, né, o meio do mês e o final do mês, 30 dias. E aqui eu fiz uma escala de valor, então R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.500 e R$3.000. Bom, como que eu trabalho para ter uma boa prevenção e eu indico que vocês busquem trabalhar dessa forma. Se eu tenho que fazer um investimento de R$2.000 dentro do meu mês para gerar um número de vendas, obviamente eu quero já garantir que meu mês na primeira quinzena já esteja garantido ou bem encaminhado. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou iniciar aqui no começo do mês, no começo do ciclo, com um investimento de R$500 já nos primeiros dias, tá? E isso vai subir até os R$2.000 no 15º dia. Tá? É isso mesmo, eu já invisto o meu valor total até o 15º dia. Porque eu preciso criar um aquecimento no mês já, eu preciso engatar orçamentos, eu preciso engatar negociações para que eu chegue aqui no final do mês com a minha meta, né, no caso, essa fictícia de R$50.000 batida dentro dessas 20 vendas. Então eu tenho esse período para gerar isso. Não adianta, como muitas empresas trabalham ao decorrer do que a gente vem conversando, investir o valor do primeiro dia ao último dia do mês, tá? Você não vai gerar negócios do dia para a noite dentro da sua empresa. Então você tem que aquecer isso com mais força para que você tenha tempo, né? Tenha prazo para gerar os negócios dentro da sua empresa, dentro daquele específico mês, e não como muitas empresas fazem, que acabam complementando o mês que está negociando no próximo, e isso vai virando uma bola de neve e no final você não tem uma estatística, um resultado e nenhuma ordem de fechamento dentro do mês. Então, se eu estipulo que R$2.000 é o valor ideal para eu atingir meu faturamento, eu vou fazer um investimento nos primeiros 15 dias. Como que funciona isso quando chega aqui no 15º dia? De acordo com o termômetro, com a minha avaliação da empresa, eu vou saber o que eu devo fazer. Eu devo investir mais, né? Na mesma potência de força, eu devo subir isso aqui, eu devo só continuar com menos força, ou enfim, eu já engatei todas as minhas negociações, já estou bem encaminhado para bater minha meta. O que eu tenho que fazer? Não ponho mais nada? Eu não indico pôr mais nada, tá? Eu indico você manter, se você já está indo bem encaminhado, você manter ainda com grau leve aí, pelo menos investir mais uns R$500 até o final do mês, para que você possa fazer um pré-aquecimento para o próximo, tá? Agora, se você não obteve um resultado bom, eu aconselho que você continue potencializando, e a hora que você vê que o mês está engatilhado, se não for na metade do mês, vamos pôr um trecho a mais aqui, de mais 5 dias, vamos estipular isso aqui. Então você divide isso em novos trechos, continua investindo com mais potência. A hora que você chega no seu número ideal aí de negociações e vendas, né, onde você já engatilhou, você vai desacelerando. Então é importante que você tenha essa regra de investir o seu número ideal até a metade do mês, para você poder enxergar o restante do período ainda em tempo de reparar algum erro, tá? Então muitas empresas acabam às vezes não batendo meta, não conseguindo atingir o número de venda ideal, porque elas não fazem esse aquecimento, vamos dizer assim, essa pré-negociação já para engatilhar o mês. Então o que acontece? Você vem num mês ruim, muito baixo, quando chega aqui no final você está no desespero para vender. Aí você acaba pegando tudo que aparece de qualquer jeito, aceita qualquer desconto, qualquer prazo, porque você precisa concluir sua meta, e na verdade você acaba perdendo a qualidade total dentro da sua empresa de comunicação visual, tá? Então, voltando aqui na parte do funil de vendas, existe mais algumas coisas que eu quero falar com vocês, que é a venda recorrente e o número 6, né, o item número 6, que é a prova e indicação. Isso aqui eu já quero adiantar para vocês, que é onde está a maior lucratividade da sua empresa, tá? Eu desenhei isso daqui, não é uma carinha triste, isso daqui é um cifrão, é onde você vai ter a maior lucratividade e você vai potencializar toda a sua estrutura comercial da sua empresa. Como que funciona? Aqui a gente volta aqui para o nosso funil, topo, meio e fundo. Aqui vamos chamar o carinha aqui, o cliente que a gente conquista dentro daquelas vendas que a gente está prospectando, investindo lá no marketing, enfim, digital, no Google, nas plataformas digitais. Então esse cara é um dos compradores dentro do número de vendas. Então se eu tenho 20 vendas no mês, eu preciso ter 20 clientes desse que compram, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou potencializar
Isso daqui, esse cliente que compra, eu preciso ter duas estratégias. Uma estratégia recorrente. Recorrente é o quê? Eu preciso vender novamente para ele. Muitas empresas prospectam só clientes novos, elas trabalham todos os meses para clientes novos e não aproveitam o próprio cliente. É muito mais fácil hoje você vender um produto para um cliente que já comprou do que você conquistar um novo cliente que não conhece a sua empresa, tá? Às vezes não é uma venda do mesmo valor, mas você consegue repetir vendas para ele com uma facilidade muito maior, tá? E não se engane falando que, eu fiz, por exemplo, eu que trabalho com fachada, fiz uma fachada, não tenho mais o que vender. Tem sim, você pode melhorar cada vez mais a imagem visual da empresa do seu cliente, com estratégias, obviamente com conteúdo adequado, onde ele veja o potencial que ele pode atingir com a empresa dele, tá? Então esse prospecto, estratégia número 1, venda recorrente. Eu preciso continuar trabalhando ele, tá? Eu não posso perder o contato, eu tenho que manter conteúdo atrativo, eu tenho que manter e-mails, eu tenho que manter contatos com ele. Eu nunca posso desaquecer um cliente que já comprou na nossa empresa, tá? Muito importante que para eu gerar essas duas coisas eu tenha um cliente sempre aquecido. Primeira coisa então, venda recorrente. A gente vai tentar por diversas vezes, tá? Sempre que possível e na quantidade que for possível, repetir as vendas desse mesmo cliente. Obviamente ele já é um cliente da casa e a gente não quer vender uma vez só para ele. Então isso seria número 5, venda recorrente, uma das coisas que quase ninguém enxerga. Eu vou explicar daqui a pouco como que ela funciona melhor, mais a fundo. Número 6, prova e indicação. Bom, todo serviço que é feito com excelência, a gente tem que focar em gerar uma prova ou uma indicação. E acredite que toda vez que você entrega um serviço com excelência, né, você faz toda a sua tarefa com qualidade, você entrega com qualidade, você teve uma atenção com o seu cliente desde o início do processo, desde o atendimento até a entrega da obra, o cliente tende a ter reciprocidade, tá? Reciprocidade nada mais é que um gatilho mental que você consegue ativar na cabeça do seu cliente. Quando você faz alguma coisa de bem, eu vou dar um exemplo aqui, você chegar na sua casa, faz alguma coisa para o seu parceiro, enfim, para sua parceira, e isso de livre e espontânea vontade, aquela relação tende a melhorar, ela tende a querer fazer, ou ele tende a querer fazer melhor, algo de melhor para você, como resposta daquilo, e é isso que acontece quando você trata um cliente muito bem e você entrega aquilo que ele estava esperando, tá? Eu explico em outros vídeos até o algo a mais que você tem que ter no seu serviço, que não é entregar mais do que o combinado, e sim entregar de forma diferente. Você fazendo isso, esse processo, você consegue gerar isso daqui que é a prova e indicação. O que seria a prova e indicação? Bom, vou colocar aqui prova e indicação. Ninguém melhor do que o seu próprio cliente para te indicar um outro cliente do mesmo patamar, né? Normalmente quando vem uma indicação já vem uma venda muito próxima daquela que você vendeu. O círculo de amizade normalmente da pessoa ele tende a ter ali amizades de pessoas que estão passando pelo mesmo ciclo, enfim, de ser empresários do mesmo nível. Então você tem que buscar sim uma indicação de alguém que esteja na mesma situação e que você possa oferecer para essa pessoa a mesma solução que foi oferecida, no caso, para o seu cliente. Então, primeira estratégia, a gente vai tentar tirar recorrência. Segunda estratégia, a gente vai tentar tirar uma indicação. Vai tentar não, nós vamos buscar tirar recorrência, buscar tirar indicação, tá? Me corrigindo. E a gente vai trabalhar em cima de prova, tá? Muitas pessoas acreditam que mostrando um serviço, postando, enfim, isso é muito importante, mas não é a ferramenta mais adequada você falar que você é bom, você mostrar que você é bom, tá? Como que isso funciona de forma espetacular e tende a ter um resultado muito maior? É quando você aplica isso daqui, a lei da prova. Tá? A prova é quando o cliente fala, tá? Quando o cliente se impõe. Então a gente gerou reciprocidade para ter uma linha de indicação para o cliente, para ter uma prova íntegra. Tá? O seu cliente ele tende a gerar uma prova íntegra. Eu, nos meus negócios, na minha empresa, eu tento gerar sempre, a cada negócio, uma prova, tá? Sempre que possível. Nem sempre, obviamente, você vai ter 100% de excelência. Às vezes as pessoas não querem, não faz parte do perfil dela fornecer uma prova, a pessoa é mais tímida, enfim, ou não tem tempo para te dar essa atenção. Mas, em maioria das vezes, todas as suas vendas podem virar uma prova, tá? Essa prova íntegra, principalmente se for em vídeo, tá? Um depoimento onde você coloque junto a imagem do trabalho que você fez, a um vídeo, enfim. Isso tende a converter mais ainda, tá? Porque aí você consegue fazer um trabalho em conteúdo digital dentro do marketing digital e trazer pessoas para o seu funil de venda através daqui. Como que isso funciona?
especificamente. Então eu tenho uma pessoa que me gerou outra pessoa, tá? Quando eu tenho uma geração de pessoas aqui através de uma pessoa que saiu do meu funil de vendas, essa pessoa ela não cai no topo do meu funil, eu não preciso peneirar esse processo para chegar no meio, para chegar no fundo, tá? Normalmente quando a pessoa já vende um conteúdo onde tem uma prova ou já vende uma indicação, ela já sobe aqui para dois caminhos, ó. Ou ela já cai no meio, ela já cai aquecida, tá? Lá dentro do seu funil de vendas, ela já cai ali no intuito de comprar, mas ainda falta convencê-la. Ou ela já cai realmente convencida, tá? Porque as pessoas tendem a conversar, a falar como que foi a experiência. Quando é uma pessoa próxima e foi uma indicação, a pessoa já tende até a saber quanto custou, como pagou. E isso tudo já é o que você precisa para fazer uma finalização de uma venda. Então, pessoal, é importante que vocês sempre se atentem a isso. Acredite, quase nenhuma das empresas de comunicação visual trabalham com essa regra de reaproveitamento do próprio cliente que já investiu. Todo mundo só fica investindo em clientes novos e esse não é o melhor caminho, tá? Então a gente tem que gerar a cada vez mais dentro daqueles clientes que já estão dentro da casa, né? Fazer com que eles mesmos gerem outros negócios, seja comprando mais, seja indicando ou seja gerando prova e conteúdo para a gente ter uma atração maior, tá? Isso acontece, isso eu chamo de um fechamento do ciclo, tá? Por que fechamento do ciclo? Toda vez que sai uma pessoa do funil, eu tendo a colocar mais vendas e tendo a colocar mais pessoas para dentro e não no topo, né? Já colocar pessoas aquecidas. Então eu consigo criar um giro fora daquele sistema que são as pessoas que eu estou fazendo lá a divulgação para cair ali pulverizado, que são aquelas 1000 pessoas que 10 se interessam e caem aqui e gera uma. Então para cada uma pessoa que eu consigo gerar aqui de comprador, eu tenho essa possibilidade de multiplicar ela tanto na própria venda dela, quanto na indicação e quanto na prova, tá? A indicação é muito boa, só que tende a funcionar com um ritmo menor do que a prova, tá? A prova tende a funcionar quanto mais você impulsiona, quanto mais conteúdo você tem em cima dessa prova, ela tende a gerar assim, um número que não dá para ser previsível de retorno, tá? Muitas vezes você consegue ter um retorno melhor com a prova do que até com o seu marketing digital inicial. Então por isso que é importante você investir nesse reaproveitamento, porque ele tem muito mais força, né? Ele no caso a prova ela já está mostrando a história da sua empresa, já está mostrando a satisfação do cliente, enquanto lá no marketing digital, quando você faz uma comunicação, aquela pessoa ainda não viu nenhuma prova, ela ainda não conhece nada da sua empresa e ela está ali num primeiro contato, tá? Então você já consegue ter um corte de caminho. Bom, agora falando do número 7, é a regra que eu chamo de regra X, a regra da multiplicação, que é um complemento do que a gente está falando. Como que funciona? Aqui vamos falar em 2020, eu tenho 12 meses, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2020, então se você está vendo depois, esse vídeo foi gravado em janeiro, e o intuito dessa tabela é demonstrar como em 2020 a gente pode multiplicar os clientes dessa forma, tá? Então vamos supor aqui, eu fiz obviamente um rabisco em cima do número 10, de 10 vendas por mês, então janeiro, fevereiro, março, abril, aqui são os meses do ano, e aqui são 10 vendas por mês. Obviamente, eu acredito que pouquíssimas empresas vendem só 10 vendas por mês, a não ser as que estão bem no início, começando. Mas aqui eu quero dar uma dimensão do que com só 10 vendas no mês, o número de possibilidades que a gente consegue fazer. E quanto mais vendas você tem, maior a possibilidade. Então, se eu tenho que trabalhar no meu marketing digital, trabalhar na divulgação da minha empresa para gerar pelo menos 10 negócios por mês, tá? Então, eu tenho 10 negócios em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março. Eu vou fechar esse ano 12 meses de 10 negócios com 120 vendas, tá? 120 vendas. Se eu tenho 120 vendas nessa primeira linha, a primeira linha é a linha da venda, a segunda linha eu vou falar de cliente recorrente, tá? Que é a gente tentar fazer mais um negócio com esse mesmo cliente. Então, se eu tive 10 clientes aqui em janeiro, eu vou eliminar esse mês, tá? Esse mês eu não vou trabalhar em recorrência porque eu estou considerando como se fosse o primeiro. Obviamente, você não está começando agora, você já pode aproveitar os seus clientes do mês passado, mas aqui eu quero começar um ciclo do zero, como se a gente estivesse iniciando realmente uma etapa do zero. Eu não quero contar com o que você já tem. Então, no primeiro mês eu vou inutilizar ele, eu não tenho cliente recorrente. A partir aqui de fevereiro, eu vou começar a trabalhar com os 10 clientes de janeiro. Então, além de eu prospectar 10 vendas, eu vou tentar fazer 10 negócios internos através da minha cartela de clientes vendidos no mês anterior.
Feito isso, em março, obviamente, eu vou pegar os 10 de janeiro, 10 de fevereiro, isso vai virar 20, que vai virar 30, que vai virar 40, que vai virar 50 e por aí vai, tá? Então aqui, a cada mês eu aumento 10 possibilidades de negociações internas, tá? Com clientes que já fizeram um negócio e eu vou buscar sempre trazer mais um negócio, pelo menos mais uma venda que seja para cada um deles no período do ano. Então isso eu vou fazer um acumulativo, onde no final do ano, somente pensando nos clientes novos, não naqueles que a gente já tinha, você pode aproveitar sim sua carteira antiga, mas não quero contar com isso nessa conta. Eu tenho 110 possibilidades de venda, tá? Então eu vou colocar aqui. Aqui eu consigo já gerar mais 110 possibilidades de venda, tá? Então isso quer dizer o quê? Só trabalhando em recorrência, possivelmente eu consigo ter um resultado muito próximo do que eu já tenho dentro do meu mês trabalhando com cliente novo, tá? Isso chega a ser uma coisa que pode ser, né? Pode tender até a passar do número de vendas, mas enfim, não vamos contar com isso. Vamos pensar que a gente consiga fazer ao menos uma venda para cada cliente que já comprou uma vez. Bom, a segunda linha eu quero falar de indicação, tá? Obviamente eu vou buscar que todos os clientes façam o melhor negócio, fazer o melhor trabalho para que essa pessoa pelo menos me indique uma pessoa. Só que eu não vou contar com isso, eu vou fazer até um número aqui mais negativo, eu quero fazer uma coisa que fique mais perto da realidade. Obviamente isso pode mudar de empresa para empresa, de empresário para empresário, de garra para garra, porque muitas pessoas pegam uma coisa para fazer com mais garra do que outras, enfim. Então eu vou falar aqui que em janeiro, né, eu vou converter, vamos dizer assim, em indicação, vou colocar um número bem baixo, eu vou converter 2 pessoas, vai. Então a cada 10 negócios que eu faço com excelência, eu quero que essas pessoas me indiquem pelo menos 2 pessoas que comprem, tá? Da minha empresa, que tenham potencial de compra. Não vamos falar nem em compra, né? Porque tem o potencial de compra. Apesar que eu acho que se você agradar 10 clientes, o número de conversão de a cada 10 clientes que saem 100% satisfeitos da sua empresa é muito maior do que apenas 2 indicações, tá? E eu normalmente consigo tirar em média uma indicação por cliente, no mínimo. Muitas vezes a gente pede até mais, tá? Isso, obviamente, no começo você pode não ser tão agressivo, mas com o tempo você vai pegando técnicas onde você consegue aproveitar cada vez mais. Então vamos supor que aqui, na pior das hipóteses, para cada 10 negócios com excelência que eu faço, eu gero 2 pessoas, né? Então isso vai também aumentando de mês em mês. Se eu tenho um número maior de pessoas dentro da minha empresa, esse número, obviamente, ele vai aumentando. Vamos colocar que esse número aumente nessa mesma frequência, de 2 a mais por mês, tá? Durante o ano. A ideia é que eu chegue lá no final do ano com no mínimo, né, obviamente, 24 indicações. Eu não estou fazendo duplicado, estou fazendo 2 pessoas por mês. Então 2 pessoas em janeiro, mais 2 em fevereiro. Eu completei 4 pessoas indicadas desde o começo do ano. Tá, na verdade aqui acho que ficou um pouco confuso, poderia ser 2 pessoas por mês para eu fechar com esse resultado. Então eu quero fechar com 24 possibilidades de venda em vendas indicadas, tá? Fora isso, as vendas indicadas, eu vou ter mais um ponto que são as vendas por prova, que eu não vou nem colocar nessa tabela, tá? Vendas por prova é todo o conteúdo digital de todos os clientes que toparam fazer um depoimento ou que foram lá e fizeram uma avaliação da empresa, onde eu fiz uma divulgação ali nas minhas redes sociais para todas as pessoas que me acompanham, enfim, mostrando a avaliação da minha empresa e como que os clientes se sentem lá fazendo negócio com a gente, que também vai gerar outra lista de possibilidade de vendas, tá? Mas eu quero só que vocês entendam que só nessas 2 tabelas, dessa forma que eu fiz, gerando 24 indicações no ano, a gente está falando de 2 indicações por mês, o que eu acho muito pouco e muito pouco provável dentro da minha empresa. Obviamente eu estou falando de 10 vendas, a empresa tem muito mais vendas, mas obviamente as suas vendas que vão gerar indicação são só as vendas que são feitas com 100% de excelência, por isso que você tem que ter atenção a isso. Somente nessa conta básica eu tenho aqui um número maior em possibilidade de vendas do que realmente em vendas, tá? E aí uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, por que que isso se torna cada vez mais positivo? A regra de multiplicação. Bom, se eu tenho esse número de vendas, o que eu quero falar para você, se eu gerei esse número de vendas, eu já investi para gerar isso, tá? O que muda em questão que deixa isso cada vez mais atrativo, tá? Se eu paguei já para gerar tudo isso e eu tô gerando venda recorrente, eu tô gerando indicação em prova,
Tudo isso que vem abaixo dessa linha, ele não me gera custo, tá? Não me gera custo nenhum. Eu investi já para gerar esse número de pessoas novas dentro da minha empresa, e dessas pessoas novas que eu faço toda essa estratégia de recorrência, toda essa estratégia de prova, toda essa estratégia de indicação, tá? Então é um valor que acaba sendo gratuito, é um conteúdo que você já tem, que já está dentro da sua empresa, e se você não usa realmente é porque você não visou isso aqui ou porque você não quer, tá? Então você tem que entender que nessa linha ela não te gera custo, ela te gera novos negócios, ela te gera indicação, e vem muitas oportunidades que você não pode nem imaginar o quanto a sua empresa vai crescer quando você começa a aplicar isso de forma certa, tá? E com excelência. Então aqui eu coloquei, né, o número de vendas, o número de recorrência, o número de indicação. Não coloquei aqui nenhum número da prova, mas eu quero que vocês entendam então que eu tenho 120 vendas, né? Eu preciso ter esse mínimo aqui, mas na verdade muitas empresas têm mais, mas vamos falar de 120 vendas. Então no ano, se cada venda me custa R$100, né? Lembre-se lá, se eu tenho um mês que eu preciso fazer 10 vendas e cada venda custa R$100, então nesse mês 10 vezes 100 eu tenho que gastar R$1.000 pelo menos para gerar essas vendas nessa conta que eu estou fazendo aqui fictícia, tá? Então nesse caso aqui eu teria que investir R$12.000, tá? R$1.000 por mês durante 12 meses, R$12.000 para gerar 120 vendas, enquanto aqui eu teria 110 possibilidades de venda recorrente, eu teria 24 possibilidades de indicação, ainda reforçando que esse número eu acho muito pouco, pelo fato de você ter feito tantos negócios bons durante o ano, isso ainda levando em consideração esses números. Então somente aqui eu tenho mais possibilidades de venda do que realmente as vendas que ocorreram, fora a prova, né? Então a prova também vai gerar outros negócios, mas aqui eu não tive absolutamente nenhum custo com divulgação, tá? Simplesmente você vai ter que perder tempo fazendo conteúdo e sabendo aproveitar toda essa estratégia, tudo isso que você tem dentro da sua empresa, que possivelmente muitas pessoas ainda não estão aproveitando. Eu quis deixar um bônus aqui para vocês, que obviamente nessa tabela, se você olhar, às vezes a pessoa já prospecta o número de vendas que ela consegue. Por exemplo, a empresa que fatura R$50.000 trabalha naquela estratégia que eu falei, até aquela estratégia de segurança, no caso, para gerar ali na primeira quinzena um número já ideal de chamados e vendas para poder garantir um mês, enfim. E toda essa estratégia que eu ensino aqui, voltando, de venda recorrente, de indicação e de prova, isso tende a ter uma procura maior do que você pode atender, tá? Então essa é uma pergunta que vem na cabeça de muitas pessoas. Por que gerar mais interesse do que eu posso atender, tá? E por que eu vou te falar isso? Isso é uma coisa que eu coloquei como bônus para vocês entenderem, tá? Eu separei 3 temas aqui, tá? Tem muito mais a respeito disso, que é importante que você tenha mais procura na sua empresa do que você pode atender, mas eu separei 3 coisas que vão fazer realmente grande diferença na sua empresa de comunicação visual. Primeiro, você vai ter um aumento, tá? Se você tem mais procura do que você pode atender, você tem um aumento na qualidade das vendas, tá? Por que eu falo isso? Se você precisa, no caso, vamos voltar lá no começo, que a sua empresa precisa fazer 20 vendas e tem 50 pessoas querendo comprar dentro daquele mês, primeiro, você consegue ter uma economia, né, de investimento, porque a sua parte orgânica está funcionando melhor. Você consegue validar dentro, se eu tenho 50 pessoas querendo comprar e preciso vender só para 20, eu consigo os principais itens aqui que eu preciso avaliar dentro de um pedido, que é o valor que ele tem, a lucratividade, o valor agregado, o prazo de entrega e a forma de pagamento. Então eu consigo, obviamente, com o tempo, né, quanto mais eu faço essa estratégia, eu consigo gerar mais pessoas interessadas, maior do que as pessoas que eu preciso fechar, eu consigo ter o poder de escolha de qual pedido pegar. Então eu vou pegar o pedido que tenha maior lucratividade, que tenha o melhor prazo de entrega que eu possa fazer dentro da minha empresa com maior qualidade, que tenha a forma de pagamento ideal para que não comprometa o caixa da minha empresa e nem a parte financeira, a gestão financeira da minha empresa. Obviamente pode ter uma questão de facilidade também, distância, enfim, você pode começar a avaliar os pedidos que você quer pegar e não ser avaliado pelo cliente. Muitas empresas hoje são avaliadas pelo cliente, o cliente que decide, né, se ele quer comprar da empresa ou não. E o empresário mesmo da comunicação visual acaba não tendo outra saída, ao invés de aceitar contraproposta de prazo, contraproposta de forma de pagamento, contraproposta de valor, enfim. Então, quando você tem um número maior de pessoas que você pode atender procurando pelo seu trabalho, querendo o serviço da sua empresa, obviamente você consegue aumentar a qualidade das suas vendas, tá?
Segunda coisa que vai fazer toda a diferença é o pré-aquecimento, tá? Que eu chamo de pré-aquecimento para o próximo mês. Quando você tem mais procura dentro da sua empresa do que você pode atender, obviamente você já inicia o mês naquele ciclo que eu falei que você tem que fazer um investimento na primeira quinzena, você já inicia ele com muito mais força, porque você já está vindo do mês onde tem muitas pessoas querendo comprar, onde tem muitas possibilidades de negociação e venda, além de todas aquelas que você vai prospectar ali para gerar novos negócios, novos chamados, você já tem ali um saldo do mês anterior. Então é muito bom que isso funcione, né? Quanto mais você tem pessoas procurando pelo seu serviço, mais você entra aquecido no próximo mês, menos risco você tem de bater a meta, de não bater a meta, e menos risco você tem de pegar um serviço que não tenha qualidade de vendas, como eu falei, o item 1, tá? Um outro ponto que é muito importante, que é um dos pilares do Saigin Training, tá? Que é muito mesmo estudado, enfatizado e aplicado dentro da nossa metodologia, que é quanto mais procurado você é, quanto mais você começa a escolher clientes, mais autoridade você gera, tá? E a autoridade ela é muito boa para construir a sua marca, para enraizar a sua empresa no mercado, tá? A autoridade, eu diria, que é uma das coisas mais importantes, tanto que no Saigin Training, uma das bases, né, que a gente utiliza é autoridade e diferenciação. Eu ainda não vou falar hoje de diferenciação, não tem muito a ver com esse assunto, tá? Mas autoridade sim. Entenda que tudo isso, quando você tem excesso de pessoas querendo comprar da sua empresa, isso é uma demonstração do quanto a sua empresa está virando uma autoridade no mercado, tá, pessoal? Bom, hoje é esse assunto que eu trouxe, tá? Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos. Vocês, como eu, estão buscando sempre a melhora da empresa, tá? Eu tento sempre trazer o melhor. Para quem ainda não conhece o Saigin Training, tem o nosso site, procure saber. Para você que está procurando uma alta performance, para você que quer fazer parte de um grupo de empresários que estão em busca de um mercado melhor, de atingir níveis realmente, como eu falo, um ano de lucratividade em 3 meses, o aumento da empresa 4 vezes por ano. Isso daqui é uma só das estratégias todas que tem no curso, mas é uma coisa que eu quis divulgar e compartilhar com vocês, porque pode ser muito útil aí para as pessoas que estão prospectando aí um 2020 com maior excelência, com maior alta performance, tá? Espero que isso aqui sirva para vocês agora no começo do ano, como uma das bases aí para vocês aplicarem pelo resto do ano e obter maior sucesso, tá? Obter maior, principalmente, como eu sempre repito aqui, maior alta performance, tá? Não adianta trabalhar muito e não gerar resultado. É importante que a gente trabalhe muito, se for o caso, para gerar muito resultado, ou você consiga gerar tanto resultado que você tenha mais tempo para você e para sua família. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Agora eu queria pedir a sua ajuda, eu gostaria de ouvir você, tem um lugar para deixar o comentário, eu gostaria de saber como que meu conteúdo tem ajudado você e sua empresa. Deixa lá o seu comentário, isso ajuda muito para a gente continuar fazendo esse material, para a gente saber qual realmente é o caminho a ser tomado para cada vez mais trazer conteúdo de valor para você, empresário da comunicação visual. Então corre lá, deixa seu comentário.